Tudo bem com você? Pronto para mais uma aula de matemática? Mas antes, vamos lembrar que o Novembro Azul é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Então, homens, drible o preconceito e cuide da sua saúde. Agora, livro de matemática nas mãos, lápis e borracha para que a gente possa acompanhar a nossa aula da segunda fase da EJA. Então, essa atividade tem como tema números decimais, é a continuação do que a gente está vendo há algumas semanas. E a atividade de hoje está na página 238 do seu livro de matemática. Acompanhem com atenção. Na primeira atividade, ele diz assim: em cada figura abaixo, o quadriculado corresponde ao inteiro, que é esse aqui, ó. Aqui nós temos um inteiro. Está dividido em 100 partes iguais. Use esse número na forma decimal para representar a parte pintada de amarelo em cada figura. Então, aqui nós temos o quadro grande, que é o inteiro, que foi dividido em 100 partes iguais. Se você contar em cada linha, tem 10. Se você contar em cada coluna, também tem 10. Então, aí o que você vai fazer? Primeiro, você vai descobrir quantos quadrados tem aqui pintado de amarelo. Então, aqui você vai fazer 10, 20, 30, 40, 50. Aí vem aqui, ó, 51, 52. Pronto. Agora, você vai colocar esse número na forma decimal, tá? Então, você vai colocar o inteiro, não existe mais porque ele foi dividido, então você vai colocar 0, e o número que você achou aqui após a vírgula, que são as casas decimais, onde tem décimos e centésimos. Então, 0, o número que você achou aqui, para encontrar assim o número decimal correspondente a essa figura. Tá certo? Agora, na letra B, a mesma coisa. Ele foi dividido inteiro. Agora, a gente vai colocar aqui qual é o número decimal que representa a divisão desse inteiro. Então, você vai fazer, ó, 10, 20, 30, 40, 50. E na outra, você viu, ó, que tá faltando um aqui que não foi pintado. Então, conta quantos tem aqui. E vai colocar aqui ao lado o número decimal correspondente a essa imagem. Então, não temos inteiro, porque o inteiro foi dividido, então 0, e o número que você encontrou aqui, representando assim as casas decimais. Tá certo? Fácil, fácil. Na letra C, da mesma forma, vai contar, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Aí conta quantos tem aqui para saber quantos quadradinhos estão pintados de amarelo, certo? Então, agora você vem para o número decimal. Como é que eu vou fazer esse número decimal? O inteiro foi dividido, então eu não tenho inteiro. Então, 0, e o número que você encontrou aqui após a vírgula. Na letra D, da mesma forma, então aqui, ó, o inteiro foi dividido em 100 quadradinhos, ele quer saber quantos estão pintados de amarelo. Primeiro você vai contar, então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pronto, já temos 60. Então, vamos agora colocar o número decimal correspondente a essa imagem aqui. Então, o inteiro foi dividido, nós não temos mais inteiro. Então, 0, e aí você vai colocar, ó, a quantidade de quadradinhos que estão aqui pintados de amarelo após a vírgula. Contou, colocou 0, coloca quantos tem pintado de amarelo e aí você vai encontrar o número decimal correspondente a essa imagem. Fácil, né? Agora, vamos ao terceiro. A terceira questão diz assim: considere que o quadriculado a seguir corresponde a um inteiro, da mesma forma que a gente viu na atividade anterior. Então, aqui, ó, nós temos o inteiro, ele está falando desse quadrado aqui, tá? Represente na forma de fração e na forma decimal a parte da figura pintada de letra A, vermelho. Então, vamos primeiro fazer a fração e o número decimal dos quadradinhos vermelhos. Então, aí o que é que você vai fazer? Aqui, ó, é o inteiro. Se você contar aqui, tem 10. Se você contar aqui, tem 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o inteiro aqui corresponde a 100 quadradinhos. Então,
Vamos fazer primeiro a fração. Traço fracionário, embaixo a quantidade que esse inteiro foi dividido, ou seja, 100. Vamos agora procurar o numerador. O numerador aqui é o número de quadradinhos correspondente aos quadradinhos vermelhos. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Pronto, coloca no numerador. Então, 20 centésimos. Pronto, agora você vai representar 20 centésimos em números decimal. A mesma coisa que a gente viu na fração anterior. 0, porque o inteiro foi dividido, então 0, e vai contar quantos quadradinhos vermelhos tem. E vai colocar após a vírgula, colocando assim a fração e o número decimal representado pela cor vermelha. Vamos agora na letra B, a cor azul. Primeiro vamos fazer a fração. Traço fracionário, embaixo a quantidade que foi dividida, que é 100, em cima a quantidade de azul. Então, você vai contar 1, 2, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Contou, coloca aqui a fração de azul. Agora, vamos fazer o número decimal, tá? Então, gente, lembrando que o inteiro foi dividido, então 0, e a quantidade de azul. Só que se você colocar vírgula e o 9 não, o 12, aí você vai obter aí duas casas decimais, que são décimos e centésimos, achando assim o número decimal representado pela cor azul. Agora vamos para o amarelo, a mesma coisa, traço fracionário, embaixo a quantidade que ele foi dividido, em cima a quantidade que tem de amarelo. Conta aqui a quantidade de amarelo, coloca em cima no numerador. Achou a fração? Ótimo. Vamos fazer agora o número decimal. Então, 0, Aí, se você observar, quando você contar aqui o amarelo, você só vai ter um algarismo. Não tem dois, como você fez no vermelho, como você fez no azul. Lembrando que a gente está trabalhando centésimos. Então, a casa decimal, a casa do décimo, você vai ter que colocar 0. Então, 0,0 mais o algarismo que indica a cor amarela, porque o último algarismo tem que ficar na casa do centésimo, certo? Agora, os de branco, eita, vou ter que contar esse monte de branco, vamos contar. Então, traço fracionário, embaixo a quantidade que foi dividido, que é 100, e em cima a quantidade de branco. Então, você vai contar aqui, aqui, onde tiver o quadradinho branco, você vai contar. Contou no total, coloca no numerador. Formou a fração? Ótimo. Vamos agora formar o número decimal? Simples assim. 0, que não tem o inteiro, né? 0, e a quantidade de números que você achou aqui na cor branca. Fácil. Aí você já tem o número decimal, tá certo? Em caso de dúvida, volta um pouquinho o vídeo ou você vai novamente observando aí no seu livro, tá certo? Agora, na quarta questão, diz assim: represente na forma decimal a fração em destaque em cada item. Então, aqui nós temos, ó, na letra A, 10 metros correspondem a 1/100 de quilômetro. 10 metros corresponde a 1/100 de quilômetro. O que é que ele quer? Ele quer que a gente represente na forma decimal essa fração. Então, 1/100. Aí você vai vir, ó, coloca. Eu coloquei, gente, aqui atrás, para você ver, o quadro, quando ele aparece, ó, inteiro, 0, aí tem décimo, centésimo e milésimo. Lembrando que, se a gente está falando de milésimo, a casa ocupada vai ser essa daqui, do centésimo. Se estiver falando do milésimo, a casa ocupada vai ser do milésimo, que a gente ainda não chegou lá, tá certo? Por enquanto, a gente vai estar na casa do centésimo. Então, você vai colocar 0, não temos décimos, aí você vai colocar 1 na casa do centésimo, sendo assim 1/100 de quilômetro. Agora, vamos à letra B. Na letra B, ele diz assim: 5 centavos de real correspondem a 5 centésimos de R$1. Então, você vai fazer aqui o número decimal. Então, 0, não temos décimos, só temos 5 centésimos, que vai ocupar a casa dos centésimos.
ficando assim 0,05, tá certo? Agora é com você. Capriche nos estudos, boa atividade. Se tiver dúvida, volta um pouquinho ou então pede ajuda no plantão pedagógico. Mas eu tenho certeza que você entendeu tudo direitinho e vai responder no maior capricho, tá certo? Boa atividade e até a nossa próxima aula. Um abraço!